essa averiguação. Por exemplo, Marco Aurélio tem uma frase extremamente positiva. Marco Aurélio é um grande ministro. Está apanhando injustamente, é um homem corajoso, um homem que cumpre a Constituição, que cumpre a lei, que não merecia ter em cima dele essa bateria forte, que aí você disse bem. Por que essa bateria é forte? Porque eles querem ressuscitar mortos-vivos, como o Moro, que é o pai da PEC Moro. Essa PEC do Fábio Tradi chama-se PEC Moro, que é a questão da segunda instância, que não teria nenhuma relação com esse caso. Mas, você viu ontem o ministro Luiz Roberto Barroso dizer o seguinte, olha, para os casos que esse senhor André Repp, ele não estava só com prisão preventiva, ele tinha já 2 condenações. Aí aqueles que perderam a discussão da segundo grau, segunda instância, da presunção de inocência, começam a dizer, se tivesse a prisão em segunda instância, esse artigo não se aplicaria. Ora, isso sinceramente, é um descompasso entre a realidade brasileira, é o Brasil real e o Brasil midiático, que está um de costa para o outro. Você tem toda a razão, isso não tem nenhuma ligação. Nós temos que manter o artigo 316, Fábio, isso é uma necessidade que a gente faça essa discussão, que foi uma inovação que foi feita no pacote anticrime, porque o pacote anticrime, no início, ele era absolutamente, não tenho nenhuma dúvida, o pacote anticrime era punitivo, foi totalmente mudado no Congresso Nacional. Agora, eu concordo que esse senhor, ele efetivamente não deveria ter sido solto, esse André do Rap, que é um cara que ficou foragido 5 anos, ele é um cara que faz um crime que é um crime que realmente há que se falar em ordem pública e tal, porém, houve um erro na estrutura do Poder Judiciário que o beneficiou, não do Marco Aurélio, o erro lá de quem não cumpre e agora querem tirar o artigo 316, que é um artigo absolutamente oportuno. Então, uma coisa tem relação, quando você pergunta diretamente com a prisão em segunda instância, agora vamos dizer que tem. Vamos dizer, olha, se a prisão em segunda instância estivesse valendo, nós não teríamos esse cidadão solto porque ele estaria preso por causa da prisão em segunda instância. Não tem nenhuma relação com a discussão do 316. Então, esse fato serviu especialmente para a Globo, que tem um candidato, que é o Moro, e essa PEC que está sendo... que está tramitando no Congresso Nacional, que o Fábio Tradi, que é meu amigo querido, ele é o relator, essa PEC serviu para ressuscitar o Moro, e esse episódio serviu para ressuscitar também o Moro através de uma discussão enviesada. O que interessa aqui é o seguinte, errou o Ministério Público, errou o juiz ao não ter feito a análise de 90 dias. Infelizmente, esse cidadão talvez não merecesse. Se tivesse sido feita a análise, talvez continuasse preso, pelas circunstâncias que todos nós sabemos. Então, é por causa disso que nós vamos agora tirar uma PEC que favorece a boa parte das pessoas que estão presas injustamente, que estão presas sem culpa formada, que estão presas sem ter denúncia. Você tem uma prisão preventiva, às vezes, por incrível que possa parecer, e não tem denúncia. O cara fica preso 3 meses, 6 meses, esperando o Estado. E falar que o Estado não tem condições de acompanhar isso, aí você fala assim, mas isso é porque tem que dar efetividade. O deputado o Fabinho Tradi fala muito em efetividade. Que efetividade? A efetividade no Brasil é a efetividade de prender. O ministro Barroso fala muito em efetividade porque prende. Então, só é efetivo quando prende? Não, a efetividade nesse caso do artigo 316, que diz que de 90 a 90 dias tem que ser analisado e fundamentadamente dizer se existem condições de continuar a preventiva, a efetividade é ter este controle. Isso é facílimo. Olha, nós somos advogados criminais, Fábio. Quando você chega no gabinete de um ministro do STJ, do Supremo, ou de um desembargador, que está o processo físico lá, aí, na capa do processo físico quase sempre tem a data da prescrição anotada, para que as pessoas que lidam com ele saibam até onde pode ir. Hoje é tudo virtual. Então, basta colocar prisão preventiva, um detalhezinho minha, a prisão foi hoje, daqui a 90 dias nós temos que analisar. O Estado não pode fazer isso? O Estado não tem estrutura para fazer isso? Ora, sinceramente, veja o Poder Judiciário brasileiro com suas suntuosas casas, com a sua estrutura montada, com 2 meses de férias por ano. Como é que não pode clicar um pontozinho para saber se o cidadão está preso? O Estado tem a obrigação
de acompanhar aqueles que estão sob a custódia do Estado. O cidadão está preso, ele perde a liberdade, mas ele não perde todos os demais direitos inerentes à pessoa humana. Inclusive, eu digo isso muito, já falei com você aqui. Quer dizer, qual é a base do processo penal brasileiro, do processo constitucional brasileiro? É a dignidade da pessoa humana. Se o Estado não pode dar, sequer a segurança de saber aonde é que está o preso, quanto tempo está o preso, que está sob a sua custódia, aí é a falência do Estado. Vocês devem se lembrar que quando a ministra Carmen Lúcia, presidente do CNJ, foi visitar, se não me engano, no Maranhão, um presídio, a segurança não deixou que ela entrasse. E aí foi feita uma discussão pública, não sabiam quantos presos tinha naquele presídio. Meu Deus! E um presídio que está sob a responsabilidade do Estado, que não sabe sequer quem está cuidando. Então, não sabe se a pessoa fugiu, se a pessoa morreu, se a pessoa que deveria estar presa há 3 meses está presa há 3 anos. Isso é a falência do Poder Judiciário. É a falência do Estado brasileiro. E a hipocrisia. O que é que causa indignação? O que causa indignação ali não é o fato de ter uma pessoa presa há 6 meses, há 1 ano, sem que o Estado tenha dado condições a essa pessoa de saber que ela já poderia estar solta. O que causa indignação é soltar uma pessoa cuja discussão pode voltar a ter esse punitivismo em pauta. Então, assim, nos últimos 3 dias... Olha, é mais do que justiçamento, é uma estratégia de poder. Sabe, nos últimos 3 dias, eu desliguei a televisão na minha casa, eu não aguentava mais 2 dias, porque o único argumento era a soltura desse André do Rep. Para quê? Para poder voltar o punitivismo, para poder dizer que a prisão em segunda instância tem que vigorar, para poder tirar. Já entraram com a ação direta de constitucionalidade no tocante a esse artigo 316. Eu ontem conversei com o Tiziano Figueiredo, grande amigo e grande advogado criminal, presidente do Instituto de Garantias Penais, e nós vamos nos habilitar como amigos curi nessa ação, porque isso é um absurdo. A pior coisa que pode existir para o processo penal é aproveitar um caso que tenha esse rumor midiático para poder, como diria o ministro do Meio Ambiente, passar a boiada do punitivismo. Não é assim que se faz. Sempre que tem um caso que tenha muita repercussão, aí eles pegam todas as teses que nós ganhamos ao longo do tempo, com toda a dificuldade que foi ganhar as ADCs da presunção de inocência, e colocam de novo na mesa para poder fazer esse punitivismo, essa discussão chula. E, além disso, absolutamente, eu diria, desumanizada. Sabe assim, eu diria que é uma indignação seletiva. Ora, se tiver que ficar indignado, é de ter pessoas que estão presas há 1 ano, sendo que já foi absolvida e deveria estar solto, o Estado não lhe dá condição. O Estado não conhece aqueles que estão sob a sua custódia. Isso é criminoso. Isso é que tem que ser a discussão.